Então, não vou me delongar, eu vou chamar logo o Gabriel Isaac. Tem um videozinho dele de abertura? Ele está aqui, Gabriel Isaac, artista, cantor surdo e uma referência para nós, com certeza, nós ouvintes, não é? E aí, Gabriel? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, tudo bem? Ou bom dia, não sei qual é o sinal que a gente usa aqui em Recife, ou bom dia soletrado? Bom dia sim? São tantas variações. Então, bom dia para você. Sol, né? Sol bem quente, gosto bastante. Para mim é um prazer estar aqui no Mãos e Prosa, ser convidado para estar com vocês. Estou extremamente feliz. Ver alguns rostinhos. Eu queria saber quantos surdos nós temos aqui. Por favor, levantem as mãos. Puxa, quantos surdos nós temos aqui interessados por arte, por tradução, por interpretação na esfera artística. A maioria dos ouvintes assim, se interessa bastante, mas ver surdos assim, interessantes é muito legal. Eu também sou uma pessoa surda, então para mim é muito legal, fico muito feliz. E falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho e, sobretudo, como comecei o trabalho de tradução na esfera artística, na esfera musical e como tudo isso se deu. Vamos lá? Pode passar a próxima lâmina. Então, me apresentando, eu sou o Gabriel Isaac, eu nasci no interior de Goiânia, Goiás. Então, estive em Goiás por um tempo e hoje, eu, como pessoa surda, também sou filho de mãe surda. E nessa trajetória, não toda a minha família é surda, mas a minha mãe é surda por uma questão genética, por uma patologia. No caso, minha mãe nasceu ouvinte e ela teve uma patologia que prejudicou o seu nervo auditivo e meu pai, na verdade, meus avós tiveram rubéola e em seguida também se tornou surdo. Eu também tive uma infecção renal e em seguida me tornei surdo por isso. Então, uma geração de famílias de surdos. Eu trabalho no conteúdo para a internet, gerando diversos conteúdos diferentes frentes, também como ator e tradutor surdo. Também tenho um estúdio, uma empresa, esse é o sinal do meu estúdio, o Xbox. E é minha marca na esfera artística também. Falando um pouco sobre essa trajetória nas mídias, nas redes sociais, ou como os surdos começam a partilhar as experiências da nossa comunidade a partir da tecnologia e das redes. Então, sempre existiam os encontros presenciais, nas associações sobretudo, também nas igrejas, em casa, muita gente combinava os encontros em casa, e geralmente os ouvintes tinham um desenvolvimento muito mais célere do que nós surdos. Porque eles ouviam as mídias pela TV, pelo rádio, na conversa com a vizinhança, enquanto a comunidade surda ficava muito restrita. A nossa comunicação não era tão efetiva assim, e isso foi sempre uma dificuldade nossa. Eu lembro quando eu era pequeno, junto com a minha mãe, e a gente combinava com os outros amigos surdos, então sempre nós esquecíamos, por exemplo, de combinar o horário. Se o horário era às 3 da tarde, nunca esqueci de combinar o horário, né? Se era às 3 da tarde, então... se era 3h30, a gente já podia ir, o que significava que a gente não ia, porque não tínhamos WhatsApp, não tínhamos celular para fazer essa comunicação.
Então a gente ficava preocupado com o horário para evitar atrasar e as pessoas acharem que a gente não ia. E a gente tentava chegar tipo 3h10 para começar o passeio, a gente trocar com as pessoas. Quando estava 3h30 era muito difícil fazer isso. Eu acho que muitos de vocês surdos devem lembrar desses encontros que a gente marcava assim, embora eram momentos muito gostosos, que a gente trocava com muita gente, principalmente nas associações, que era maravilhoso. Tem aspectos negativos e tem aspectos positivos, como eu trouxe, mas nesse momento, tudo mudou por conta da ajuda da internet. Esse delay que tinha entre surdos e ouvintes, ele acabou sendo mais aproximado, porém não 100% ainda. Que era bem retardado, hoje deu uma boa melhorada com a tecnologia. A gente consegue avisar com muito mais celeridade os compromissos a partir do celular. Mas, como eu disse, ainda falta para a gente chegar aos 100%, ainda faltam algumas coisas. E, em segundo momento, primeiramente a gente tem os ouvintes que têm acesso à informação e os surdos sempre em segundo momento, porque a informação chega, precisaria do intérprete para que essa informação chegasse também para a comunidade surda. A gente precisa isso de forma equivalente. Essa é a nossa intenção. E o que tem de negativo nisso são os encontros, né? Os encontros foram diminuindo. Os encontros presenciais diminuíram muito. A gente tinha essa coisa de estar junto e hoje tudo é por videochamada, que é bem gostoso, né? A gente está em casa, no conforto do lar e ainda assim se trocar uns com os outros, mas é importante a gente ter essa marca de resistência, de luta, de estarmos uns com os outros. Isso é bem importante. Por isso que tem dois lados para tudo. É melhor, então, cada um ter consciência do que é necessário e ter essa referência de surdos que possam ter esses encontros e marcar as lutas ainda em conjunto. A gente não pode não fazer nada. A gente precisa estar junto com os surdos, que são crianças, gerar conteúdo para isso, a maioria do vídeo, como a gente sabe, por exemplo, para crianças de 3 anos de idade, para pessoas da terceira idade, aliás, a partir da tecnologia, dos encontros, e a gente tem aí esse ambiente para que a gente possa consumir, para que a gente possa, a partir dessas experiências, gerar essa trajetória e aprender junto com eles também. Por exemplo, a gente vê hoje muitas leis, né? Uma legislação extensa, tanto sobre língua de sinais, como sobre educação bilíngue para surdos, mas será que essa legislação é realmente boa? A lei ela traz uma obrigatoriedade, mas o que há por trás disso? Existem muitas mazelas que os surdos ainda enfrentam nessa falta dessa valorização da nossa língua. Então a gente precisa mostrar que a lei é importante, mas que nós, por exemplo, os jovens, não devem se preocupar somente pela lei que está posta. Porque a lei ela não está efetiva como deveria ser na Constituição e muitas vezes nossos direitos são tirados. Então a gente precisa lutar para garantir esses direitos sempre e evitar o prejuízo à nossa comunidade. Isso marca a nossa história, as lutas da nossa história, e nós estamos vivos hoje aqui por conta delas. Somos gratos a isso. Então, vocês devem lembrar, por exemplo, desse meu primeiro vídeo. Então, aqui eu tinha 12 anos de idade, eu fiz esse vídeo. Era um momento que eu estava em casa com os meus pais, a gente trocava algumas ideias, e a gente via as barreiras que a gente tinha, e eu, criança, junto com a minha mãe, já sentia essas barreiras. E minha mãe, assim, não deixava isso de lado. A gente sempre buscava adaptar para poder garantir. Então, aos 10, 11 anos de idade, eu comecei a perceber a existência dessas barreiras, e isso me incomodava. Ficar em casa parado, tendo, por exemplo, aquela câmera antiga que vocês devem lembrar que a gente usava, preparava um roteiro, preparava... Nada disso, né? A gente não tinha isso. A gente só usava a câmera e eu perguntava à minha mãe, não posso? O que é que a senhora achou? Qual a sua opinião? Então, a minha mãe sempre dizia, olha, é melhor você não postar, porque as pessoas vão acabar te criticando, vão acabar vendo as falhas do vídeo. E eu achava isso interessante, o comentário da minha mãe. Quando a minha mãe dormia, eu aproveitava. Eu ia pro computador e já fazia o post e minha mãe não sabia de absolutamente nada. E quando eu iniciei Letras Livres, ela iniciou Letras Livres em 2006, todo mundo comentava, olha, você viu o post do seu filho? Que post maravilhoso! E aquilo foi incrível, porque as pessoas começaram a levar em consideração o que é linguístico, o que é língua, essas questões. E aí começaram a me estudar nesse sentido, né? E achei bem interessante, porque tem muitas pesquisas que levam isso em consideração, e até hoje perguntam à minha mãe sobre a minha imagem, ou se gosta do meu conteúdo, ou quando ela viu isso, como foi que ela reagiu. Então essas opiniões começaram a surgir, não só em relação a mim, mas outras parcerias, outras pessoas também, outros surdos que também trouxeram a sua experiência de ser surdo, de estar surdo.
suas dores, aquilo que a gente sente na pele e aquilo que a gente luta, que a luta é conjunta mesmo. E aí eu percebi que a internet começa a divulgar isso. Nós tivemos o Orkut primeiro, uma primeira rede social, tem vários sinais para o Orkut, não sei qual que vocês usam aqui, enfim, tem um monte de sinal, mas enfim, Orkut. E no Orkut a gente viu lá uma primeira rede social em que os surdos começam a postar as coisas, começam a trazer informação. Então, a gente teve em Brasília, por exemplo, a passeata, não sei se alguns aqui estavam presentes naquele momento, em luta da Escola para Surdos, Escola Bilíngue para Surdos, em 2011. Eu acho que alguns estavam lá, e a gente observa aquelas trocas, né? Gente do Brasil todo, naquele momento, estava presente no Orkut pela internet. E depois a gente teve outras coisas advindo da parte da internet. Então, a internet não é só um espaço de lazer. Por exemplo, eu tenho um primo e ele sempre vê no YouTube e traz algumas questões, alguns comentários sobre o YouTube e mostra, por exemplo, a vida, a rotina, as brincadeiras, mas como os surdos fazem isso? Então, eu aproveitei e trazer um conteúdo, nada não muito formal, né? Mas, na verdade, eu criei essa plataforma, o meu conteúdo, para tentar descobrir e fazer essa abertura para outras pessoas também. Então, a internet, se a gente pensar no Setembro Azul, para mim é um impacto muito forte, porque quando a gente vê muitos vídeos falando sobre a comunidade LGBTQIA+, para a comunidade da consciência negra, da comunidade preta, Dia da Mulher, o Dia do Surdo, absolutamente nós não tínhamos nada. Apenas aquelas felicitações de parabéns pelo Dia do Surdo, mas será que eu preciso de parabéns ou por ter nascido surdo? Eu acho que é mais uma questão de visibilidade, de consciência da pessoa surda e de entender, por exemplo, em 2017, uma coisa que eu nunca vou esquecer, essa mudança que houve na minha vida. Essa mudança talvez para todos os surdos, quando a gente começou a participar e mostrar a nossa presença como profissionais. Não somente como instrutores ou profissionais da educação de surdos. A gente começou a pensar, por exemplo, em ser policial, ser bombeiro, e o surdo começou a ver a necessidade de ocupar esses espaços e perceber como seria o nosso futuro. Será que essas crianças não podiam sonhar? Não podiam, por exemplo, pensar em outras coisas? Aí surgem as barreiras e aí pensaram um vídeo falando sobre essas diferentes profissões e muitas pessoas começaram a me perguntar, mas aí eu acho que não é verdade. Não é possível o surdo ser dentista, ser advogado, ser arquiteto, mas é possível sim. A gente pode ter contato com surdos assim, eles existem no nosso país. O Brasil é imenso, é continental e a gente não percebe essas realidades, porque durante os anos a gente só vê isso como os posts que são lançados. Acho que aqui é um primeiro vídeo meu, aqui eu fiquei muito feliz, porque falando sobre nós, surdos, sobre vários surdos que se apresentam aqui, que eu não sou sozinho, que a luta é uma luta coletiva, estamos juntos nessa luta, que há profissionais de diferentes áreas que estão juntos, isso significa que a luta ela não é de uma pessoa só. E depois, quando eu fui a São Paulo, em 2018, e a gente gravou um outro vídeo, e foi para o Instagram, e eu mostrei um pouco dessa viagem para São Paulo, quando eu era de Goiás, e fui para São Paulo, e a gente mostrou um pouco de como se dá a participação da pessoa surda, como se dá os locais que a gente vai, e quando os surdos eram, mais ou menos eram 5 surdos, 6 surdos, assim, mas não tinha problema. Era melhor aquela quantitativo do que nada. E quando a gente chegou lá e começou a se articular com a comunidade, nossa, tinha mais de 60 pessoas. 60 pessoas. Muita gente. Isso me deixou muito feliz. Comecei a perguntar por quê? Por que isso tudo? E as pessoas estavam ali para ver pessoas surdas, da comunidade LGBTQIA+, comunidade das pessoas pretas, das mulheres, enfim. Que nós não temos uma identidade única, mas várias identidades, várias formas de ser surdos. Como a comunidade LGBTQIA+, porque eu milito, a comunidade preta também. Então, tem diferentes frentes. E aqui é um exemplo disso. Aí, em relação ao universo surdo, o que é que nós temos? Nós temos diversas ideias, temos a própria questão linguística da nossa comunidade. Nós não somos apenas surdos, nós temos uma série de características que nós vamos encontrando essas diferenciações, inclusive. Quando eu vou realizar algumas palestras e eu falo sobre o ser surdo, eu não quero dizer necessariamente que eu sou uma pessoa branca ou que eu sou um surdo preto.
Eu quero dizer que nós temos vidas diferentes. Nós somos, por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas trans, pessoas surdas que sinalizam, se comunicam, que têm ideias, que pertencem a uma comunidade, têm uma cultura e uma identidade que vai fluindo a partir disso. Somos muitos. Falando sobre a representatividade e sobre o protagonismo surdo, é importante, nesse momento, lembrar que os ouvintes tiveram um progresso na área da tradução muito por conta das pessoas surdas. E sem eles nós não estaríamos aqui. Então, o que a gente precisa lembrar é que a língua de sinais, o trabalho com a língua de sinais, precisa da presença da pessoa surda. Estamos falando de língua, estamos falando de protagonismo. E isso me deixa um pouco frustrado quando o surdo é deixado de lado nesse processo e a fama acontece sem essa representatividade. Isso causa dores, barreiras que não deveriam acontecer. Então, quando eu trago a minha fala sempre em algumas palestras, eu gosto de exemplificar, por exemplo, quando eu penso uma pessoa surda e uma pessoa ouvinte, e nas questões da nossa comunidade que são tão diversas, e a empresa vai escolher quem para representar nesse momento para palestrar. Óbvio que vai escolher uma pessoa ouvinte, porque fala, usa o mecanismo oral da fala. E aí não vai precisar pagar um intérprete por ser caro para ter uma pessoa surda representando. Então é algo que todo mundo tem que ter um pouco de consciência, e nós surdos podemos sim interpretar, surdos intérpretes existem, estão aqui. E por isso o campo da interpretação surge por conta de nós surdos, a gente lembrar dessas barreiras, as dificuldades até hoje, claro, muita coisa melhorou. Em relação a alguns anos atrás, quando a gente começou a trilhar esse caminho na internet, na esfera artística, eu lembro que a minha mãe não tinha uma referência anterior. Hoje, nós vemos uma guinada no trabalho, um protagonismo por conta de mim, mas a minha mãe não teve acesso a isso. Ela não teve acesso a essas adaptações, a quem trouxesse para ela essas questões que a gente trabalha hoje. Então, acho que é o momento da gente pensar sobre isso e respeitar essas representatividades e o protagonismo surdo. Eu queria também mostrar para vocês outros conteúdos da internet e a diversidade de conteúdo de surdos que nós temos. Vejam aqui, por gentileza. É importante que a gente apoie esse tipo de conteúdo e o protagonismo da pessoa surda. E se engaje junto com eles, estar junto. E é claro que isso evidencia o apoio quando a gente está junto e o protagonismo dessas pessoas. Então, não apenas explorar a língua. Eu não posso deixar esse sujeito de lado. É isso que não dá para fazer. Essas pessoas têm vida, a gente aprende junto com elas quando a gente acompanha esse trabalho em todo o país. É uma marca histórica que a gente tem que defender, inclusive hoje. Então aqui eu trago alguns desses conteúdos, eu adoro o conteúdo desse cara, eu não estou aqui bajulando nem rasgando seda não, tá? Esse é o Roberto, ele é como um irmão para mim, então ele traz muita questão histórica, principalmente para as crianças, um conteúdo tão necessário, porque a escola anteriormente não trabalha essas questões. Claro que ainda não tem nada 100% perfeito, mas trabalhar, por exemplo, o Hitler e o nazismo, esses conteúdos na escola, é muito interessante como ele trabalha isso. E o surdo fica impressionado com tudo isso, porque a história é importante, a gente aprende a partir dela. E é ela que forma a sociedade, e é ela que forma a política também, e determina a nossa cultura. Por isso é um trabalho que a gente precisa também curtir e engajar. Filmes, poesias, a parte do germano, que aqui também está colocado. Aqui tem essa surda, que ela faz entrevistas com diferentes surdos também. Ela é surda cega, e o objetivo é mostrar esse protagonismo. Claro que a gente consegue, por exemplo, ter esse privilégio a partir da internet, quando a gente dá essa visibilidade a esses sujeitos e coloca como protagonista nisso. Então a gente pode trocar a partir desse conteúdo, estar junto, engajado com esse conteúdo. Além disso, nós temos facilmente acesso à internet a partir do Instagram. Todo mundo tem um celular com Instagram, com posts diferentes, como esse aqui, que é a Fiorella. Fiorella que posta muita coisa legal, que mostra, por exemplo, como se dá essa relação da mãe e da criança surda, como se dá a aprendizagem, como se dá o entendimento das barreiras, né, sociais. Eu acho que foi anteontem, talvez, que fez esse post. A Fiorella foi a um evento de crianças, junto com a mãe. E, no caso, junto com a Florence, a sua irmã, elas não tiveram acesso a um intérprete local. A interpretação ocorreu a partir do dispositivo móvel. E aí ela postou essa experiência no Instagram, depois vocês podem ver, mas eu pergunto, isso é legal?
veja, estamos em 2023, essas barreiras ainda persistem, isso é uma dificuldade. Então a gente pode ser omisso em relação a isso. A sociedade não está preparada para que a gente acesse todos os espaços da sociedade. A sociedade precisa se preparar, precisa acordar para as crianças surdas, para as mães e pais de surdos, que precisam acompanhar seus filhos nesses espaços também. A gente precisa adaptar quanto a isso. Servir talvez de modelo para outras sociedades e para o nosso futuro também. Aqui, em meio a tudo isso, nós temos a influência da internet no contexto da educação a partir dos meios de comunicação. Claro que nem tudo é positivo, nós temos alguns aspectos negativos também, alguns problemas, algumas dificuldades até na comunicação, mas cada um é responsável pelas suas escolhas. Por exemplo, não posso simplesmente desistir por conta de um comentário alheio. Eu tenho que aprender e tenho que obter conhecimento a partir dessas diversidades de surdos na escola, como as crianças chegam super engajadas em aprender, pensando no futuro, por exemplo, em serem tradutores, se espelham em mim. Eu sou uma referência também para eles, eu não sou apenas um surdo, temos vários surdos que são referências para essas crianças também, e é importante a gente ser multiplicador desse contexto. Aqui, como eu falei anteriormente, a minha marca é Focus. Então, é onde eu desenvolvo os meus trabalhos para a internet, meu estúdio. É um estúdio bem pequenininho, mas futuramente, daqui a 1 ano, 2, eu espero ampliar, justamente para a criação de conteúdo para surdos. E aí, chamar surdos para coletar essas gravações, para melhorar a qualidade de ensino e também apoiar, talvez, a consultoria para traduções, na edição de vídeos e estimular esse protagonismo em diferentes esferas. Claro, a gente sabe que nós temos o ouvintismo. O ouvintismo na internet é algo que a gente mostra essa questão da invisibilidade da pessoa surda diante desses aspectos que eu comentei. Então a gente não pode ficar a esmas, a gente precisa mobilizar. Nossa, o surdo é muito chato, muitas vezes pensa. Ou, tô nem aí pro surdo. Mas, que lugar a gente ocupa? Que lugar você ocupa? Então, eu postei recentemente no Instagram um vídeo que fala justamente sobre esse ódio à pessoa surda pelo fato da aprendizagem. O que os surdos odeiam? O que eles entendem como algo que precisa ser ruim? Então, eu postei um pouco de algumas situações que a gente vive, né, que a gente passa em sociedade, e isso teve a CCXP, por exemplo, lá aconteceu muito dessa situação. Isso aconteceu naquele mesmo dia. Então, eu convidei a galera para a gente filmar um pouco, de forma meio irônica mesmo, mostrar um pouco até do exagero sobre as situações que a gente passa. Talvez para abrir um pouco a mente das pessoas, entender um pouco sobre o que é acolhimento e ter uma postura mais madura quando a gente lida com as pessoas. Tipo, oi, tudo bem? Olha, eu estou aprendendo sinais, é um prazer conhecer você e tal. A gente acaba recebendo de uma forma muito bacana. Mas não é essa felicitação exagerada que a gente acaba recebendo. Parabéns por quê? Parabéns por estar aqui? Parabéns por participar desse evento, por ter coragem de ser independente? É isso? Ou uma outra questão, por exemplo, quando a gente posta alguma coisa, a pessoa fica, meu Deus, uau! Ou parece que, por exemplo, estou no zoológico, sou uma pessoa que estou sendo observada o tempo todo. Então, muita gente diz, é muito chato, né, ter um ouvinte e o surdo não quer ajudar, mas, meu amor, eu não preciso de ajuda. Isso é que é chato. Quer aprender Libras? Se engaja com a gente de forma equivalente. Assim como você vai para os Estados Unidos, por exemplo, para aprender uma língua inglesa. Ninguém fica happy, feliz, que alegria. Não, você aprende junto, trocando, conversando com as pessoas de forma equivalente. Eu sou uma pessoa humana, tanto quanto você. Então, eu já criei muito conteúdo. Já falei sobre como é a comunidade surda, já transformei nossa vivência em humor, já falei de projetos, porque o meu objetivo é realmente mostrar, impactar a sociedade, que eles entendam que mundo é esse. Não é o meu mundo. É o mundo das pessoas surdas que a sociedade precisa ver. Deixa eu passar para o próximo. Vocês conhecem esse vídeo? É o Caso de Família, uma história que foi uma adaptação do Caso de Família da TV, que é o que acontece em relação aos ouvintes, como os surdos se incomodam com algumas questões. Aqui é o caso de um filho, que tem problema na vida, de se comunicar, mas isso não é, na verdade, contra os ouvintes, né? Para entender que nós também passamos por isso, nós também temos nossas dificuldades. Aqui
que a minha mãe, foi o momento dela falar da experiência dela, porque se ela, uma comparação de quando ela era mais jovem para agora, já mudou muito, né? Tinha escola bilíngue, o ensino era diferente, porque a minha mãe, ela é pedagoga, professora, não. A minha mãe, ela sonhava, ela queria ter um salão de beleza, só que aí teve filho, o sonho ficou engavetado, e aí foi atrás de outras coisas. Na escola, não tinha intérprete, o que era passado não chegava até a mim. Em casa, a gente usava aquela velha estratégia de nomear os objetos, os móveis, para a gente pensar numa proposta bilíngue, né, para ter um contato com o português e línguas ao mesmo tempo. Mas pensar no futuro, numa progressão, o sonho dela era ser cabeleireira mesmo. E aí ela me ajudou muito com tantos sonhos, com um objetivo tão sólidos assim, e com o trabalho dela. Sobre relatos, a comunidade surda está cheia de relatos do que acontece no nosso dia a dia. Né? E a gente se reconhece nisso, a gente se identifica nesses relatos. Algumas mais pro lado cômico, outros não. Vocês conhecem? Já viram esse projeto meu? E se o mundo fosse invertido? Porque assim, eu já contei para ouvintes que não sabem língua, já falei como é que funciona, o que acontece com a gente. Aí eles ficam nesse papinho de para de drama, para de choramingar nesse mimimi. Mas não é isso, gente. É nossa vida, isso é chato que acontece com a gente. Mas as pessoas não sabem disso, não conhecem. Você não sabe língua de sinais? Quer que eu desenhe, então, para você? Dá vontade de falar. Você não sabe? Então eu vou fazer um vídeo para você ensinando. Vocês têm que entender e passar, sentir na pele que a gente passa. As pessoas não imaginam isso. Você tem que tirar nossa, que é exagero. E aí elas começam a perceber que é diferente, que o buraco é mais embaixo. Aí agora, são vários projetos, já falei sobre projetos na mídia. Esse outro projeto é um projeto musical, na área da música. E aí, na verdade, tem a ver com diversão, com entretenimento, e eu vou mostrar como é que eu faço por isso. Antigamente, eu sou péssima em datas. Só para dizer, eu não vou lembrar, então a gente vai ficar nesse. Antigamente. O meu primeiro trabalho postado, olhem para mim, tá? Não olhem para o meu vídeo. O meu primeiro vídeo postado foi esse. E aí, como foi que aconteceu? Por que eu iniciei com isso? Eu estava numa festa, porque eu amo balada. Ave Maria, eu participo de todas, meus amigos sempre me chamam, os ouvintes com surdos. Eles falaram, vamos para São Paulo, vai ter o carnaval, vai ter o primeiro trio elétrico lá, tal, e tem surdo. Aí falaram, por que você não vai? Mas aí eu pensei, vou para carnaval, eu como surdo, o que tem a ver? Tem música, tem tudo. Eu fiquei, tá. Eu vou pra balada, eu gosto porque tem a vibração, aquele lugar, as luzes, as informações visuais são maiores, mas o carnaval. Aí o pessoal falou, não, mas tem intérprete no trio. Sério? Tem intérprete no trio? Ah. Então isso me instigou, eu comecei a pensar coisas que eu não via antes. Então se tem, vamos pensar numa possibilidade para mim, para eu me mostrar também. Então eu sempre faço isso. Eu vejo que já existe e eu adapto para que isso seja melhor para mim. Então eu sempre sou muito criativa nesse sentido. Tem alguma coisa? Vou fazer do meu jeito. Tem outra? Vou fazer do meu jeito. Então, para mostrar que tudo é possível para a gente. E aí, muito difícil a tradução, foi a minha primeira vez, eu fiquei assim, meio nervoso. Mas aí depois eu percebi que, cara, isso é possível. Tá, que delícia esse trabalho. Eu consigo trazer a criatividade minha surda para esse lugar. Claro que não foi tão bem, depois eu fui mostrando que os surdos conseguiam entender a música, conseguiam se relacionar. A música não é essa música feita com coral, não é esse tipo de música. Vocês lembram disso, né? Quando eu era criança, quem você disse que passou por isso? Eu passei muito aquele coral chato. Você sabe. Jessica sabe. Jessica, rainha do coral. A rainha das luvas brancas. Então, normalmente, a gente via letras nesse lugar. Ai, que lindinho, essas mãos, essas luzes. Não é isso. O meu corpo, a minha expressão. Eu tenho que mostrar a pessoa. E aí, claro, a gente pensou numa outra proposta, adaptou pelo que realmente é uma tradução de música.
Eu sou perfeccionista, eu amo, eu sou muito detalhista. Eu queria muito que eu conseguisse representar o clipe original da música. Olha aqui, eu tentei, tá, gente? Eu não tenho dinheiro para comprar igual o estúdio, o cenário, tá? Eu tô falando tentativa. Eu tentei. Então, uma estratégia que eu usei, que é importante para vocês surdos, para que os surdos conseguissem, porque eu não queria levar em consideração os sons. Porque para o ouvinte, ok, vocês se levam pelo som, mas para o surdo a gente trabalha com mão. Mas eu não queria colocar um fundo branco sem graça. Então eu pensei em alguma coisa que tinha a ver com o clipe original da música. Eu admiro, assim, eu sou fã desse trabalho de surdos, porque são todos surdos. São compositores, escrevem músicas originais em línguas de sinais. Eu amo esse aqui. Ele fala, eu sou surdo, todo mundo tem que saber que eu sou surdo, eu não sou um ET, eu não sou de outro planeta. Eu admiro muito esse tipo de trabalho. Então, observando isso me inspira. Isso já me inspirava, aliás. Depois, gravando o vídeo, na hora eu lembrava disso. Eu tenho uma referência, eu tenho um parâmetro para seguir de onde partir. Só que é muita coisa, né? E aí eu sempre gosto de apresentar. Na verdade, depois do carnaval, a Alexa, ela fez uma parte de uma música que me marcou bastante. E aí depois eu percebi que dava para fazer isso aqui, ó. Antes, eu olhava, não conhecia a palavra ciscar. Eu comecei a pesquisar, porque ciscar, literalmente, é o que a galinha faz, né? O galho é a galinha faz. Mas para a música, que metáfora é essa? Quer ciscar no meu quintal? Ele quer ciscar no meu quintal? Como assim? Eu não entendia. Eu fiz pesquisa, entendi. Tem outra história por trás, porque a música sempre é isso, ela traz um outro significado. Ele quer se aproveitar de mim. É como se eu fosse o quintal, fosse eu sou o quintal, ele quer se aproveitar de mim. Tá, entendi. Eu não vou usar o sinal de ciscar literalmente, vou fazer adaptação. Ele quer aproveitar do meu corpinho, sei lá. Então, por quê? Para a gente perceber que a gente tem que encontrar formas para que essa história seja clara para os surdos, de fato. Porque não é feito para o ouvinte. A noção de música não é feita para o ouvinte, é feita para surdo entender. O português sinalizado tem que sair da nossa zona e pensar como essa música pode trazer a cultura surda de verdade. Se você fala, uma música fala, eu quero te ligar para ouvir sua voz. Isso, numa live, eu já vi mulheres usando o sinal de ligar, o telefone ligar. Eu quero te ligar para ouvir sua voz. Ligar. Eu não uso esse tipo de ligar. Vamos fazer adaptação. Eu quero chamada de vídeo. Para ver essa sinalização, sei lá. Porque isso faz sentido para o surdo. Isso aqui é o que a gente faz sempre. Eu gosto. Só dizer, eu trabalho com isso. Não gosto, é só com esse trabalho. Então, fazer chamada de vídeo não tem nada. Outra música é o Combate, da Anitta. Essa eu juntei um grupinho de amigas só de surdos para a gente fazer uma tradução e mostrar a gente como é que ficaria essa versão. Só que foi muito difícil fazer a edição para tentar fazer parecido com o original. E aí a música tem muita putaria, é funk e tal. Certo, próximo. Eu sou Anitta, tá? Quero dizer logo, eu sou Anitta. Então, qual o objetivo de tudo isso, desse meu trabalho? É trazer inovação, novidades. Isso não tem regra. A gente não tem que seguir regra. Porque eu preciso descobrir coisas novas possibilidades. E lembrar que a arte, ela tem uma ramificação. Não é só música, poesia, dança. Ela tem muito mais. O surdo não pode ir para a música. O surdo não pode tocar o canto. Então, gente, por quê? Porque não ouve. A gente é capaz, o surdo tem que se identificar o que ele gosta, ele tem afinidade, tem uma infinidade de possibilidades. Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de trabalhar com o registro dessa música. Para mim é muito bom. E
uns surdos que são contra isso. Ah, eu não gosto de música, não. E aí a gente entra no embate mesmo. Mas respeite quem gosta. Se você não gosta, te respeita. A gente precisa respeitar os gostos de cada um. Eu estou falando só de surdo porque a gente está falando da língua de sinais. Então, a referência é essa. Então, tem surdos que gostam, surdos que não gostam. Tudo bem. Não muda nada isso. Então, o meu processo tradutório, como é que funciona? Né? Só mais para mostrar para vocês. Isso aqui é a minha preparação, pré-gravação. E aí eu penso que eu vou sinalizar, como é que eu vou estruturar essa versão. Depois eu tento incluir isso com ritmos. Para ver o ritmo, né? Eu coloco uma caixinha de som, porque eu tenho essa vibração. Não é tudo que eu, assim, não é todo mundo que precisa disso. É só pelo clipe ou pela música você consegue perceber. Mas aí eu também posso perguntar para alguém como é que é o ritmo, porque cada um tem um jeito de se perceber. Cada um tem uma experiência diferente. Então eu gravo um rascunho, vejo se eu gostei, deixo ele no lugar visivelmente e coloco a câmera para gravar. E aí eu faço. Então, é um rascunho que eu faço para depois eu gravar de uma forma mais limpa. Eu não gosto de trabalhar com terra de feeder, porque é minha produção, é minha criação, e eu preciso disso para ter uma liberdade poética melhor. Então, eu trabalho com produção própria. Entenderam como é que fica no final? Eu já fiz várias traduções musicais, várias tentativas de adaptações. Essa aqui foi A Batida, da Pablo Vittar. Essa foi do João, muito difícil. Essa foi Glória, da Glória Groove. Essa aqui foi da Subindo pela Parede. Essa aqui foi da Anitta, Boys Don't Cry. Essa aqui foi a melhor da minha vida, que eu fiz montado de drag. E foi um trabalho maravilhoso, porque eu sou fã da Anitta. Por que eu sou fã da Anitta? Porque ela faz coisas que me chamam a atenção, eu quero fazer a mesma coisa. Então, quando ela se maqueia, quando ela usa uma produção, eu quero mostrar que no meu trabalho eu posso usar isso, né, todos esses elementos do clipe, eu posso transformar isso no clipe. Vocês viram essa música? Eu escrevi, eu sou o autor, o compositor dessa música. Porque a gente teve um surdo, chegou para mim e disse, duvido que você faça. Eu preciso botar isso para fora. Tudo que a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, não tem medo de nada. Então foi a minha primeira experiência como compositor, e aí eu gravei, foi muito difícil, foi a minha primeira vez, a primeira experiência. Eu gostei no Dia do Surdo em comemoração há 2 anos. E essa representatividade é muito importante nesses espaços, mostrar que nós estamos aqui, nós somos profissionais, nós surdos, nós podemos trabalhar. Entendeu? E rapidamente, uma analogia aqui, vocês sabem o que é um liquidificador, né? Por que um liquidificador? Se você coloca só a água, tem sabor? Não, você precisa colocar outros elementos. Isso é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe não é só com surdo, não é só com ouvinte, é com surdos e ouvintes. Porque a qualidade ela é garantida, então você dá sabor a isso. Nós temos a L1, que é o surdo, a L2, o ouvinte, e quando a gente está falando no português, o contrário, tem como trabalhar ritmo, conceito da letra, tudo isso dentro de liquidificador, e a gente dá para os surdos aquele sabor da compreensão. Por quê? As pessoas geralmente, quando trabalham com tradução, trabalham sozinhas, porque querem aparecer mesmo. Eu estou aqui, sou eu. Mas e aí, no final? O efeito faz isso. A gente tem que trabalhar em equipe, com feedbacks, com interação, porque isso é para a nossa construção mesmo. Esse aqui é um exemplo do trabalho que eu fiz em lives. Trabalhei como consultor, também como intérprete. Muitos ouvintes não conhecem sinais usados no nosso dia a dia, gírias, da nossa língua, porque é vivo. E às vezes você pensa, não tem uma tradução? Tem sim, tem um contexto que pode fazer. O ouvinte ele ouve uma letra, uma palavra, ele não sabe como fazer. E aí não pode sair, não pode ir nesse lugar de que eu sei mais porque eu sou português. A gente trabalha num lugar mesmo de igualdade mesmo. E aí existe trabalho com feeder,
Nesse caso aqui foram 3, e eu tinha 3 fontes com sinais diferentes. E aí eu escolhia qual melhor naquele lugar. Aí eu via qual que melhor se encaixava e usava ele. E então, surdos e ouvintes que trabalham juntos, aí o trabalho eu tenho êxito. Vocês precisam lembrar que tradução e interpretação é um trabalho não isso só para você ficar visto, para você ficar lá bonito no lugar. Desculpa, gente, de verdade, de verdade. Eu não gosto nem de falar isso, mas algumas pessoas que postam produções precisam olhar os comentários do surdo nas suas produções. Olhem o comentário do surdo. Porque se não tem comentário, é porque não foi bom. Você fica lá, eu estou aqui postando que eu sou bonito. Discute com o surdo, pergunta o que ele achou, porque isso é precisa de desenvolvimento. O surdo, porque os ouvintes ficam, ai que lindo seu vídeo, mas os ouvintes não entendem Libras. Prejudica para nós surdos. É um prejuízo para nós que a gente não entende. Eu fico muito triste, de verdade. E isso é autismo, sim. Isso é exclusão da comunidade surda. Então vocês precisam, postou, veja se o surdo entendeu, trabalha no surdo para melhorar o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Ser surdo, né, protagonista surdo não é uma coisa simples, mas a gente precisa pensar no trabalho em equipe, trabalhar junto. E aí, teve o meu evento, o Euforice, que a gente depois partiu de encontros com surdos. Eu trabalho com internet, mas eu fiquei só na internet. Eu quero um lugar físico, encontrar pessoalmente, para me divertir junto com eles, trabalhar com músicas, experienciar a música desse espaço, ver outras pessoas que têm que fazer. Então, esse ano foi a 2ª edição, teremos a 3ª? Não sei. Mas o objetivo é a gente crescer esses festivais, que eles aconteçam com mais frequência. Porque são oportunidades para os surdos e para os ouvintes adentrar esse mundo e ver o que acontece nesse mundo. O meu objetivo é trabalhar e que o Deafwood realmente seja um conceito conhecido para surdo com surdo ter a conexão. A comunidade surda precisa dessa conexão. E é isso. Próximo. Rapidamente, o grão de areia, ele pode vencer o mar. Não pode vencer o mar, mas, se ele permitir, o oceano pode levá-lo a muitos lugares imagináveis. Muito obrigada, Gabriel. Eu acho que nós temos tempo para 2 perguntas rápidas. Rápidas, pessoal. A gente não pode se alongar. 2 pessoas, por gentileza. Ok. Chega. 2 pessoas só. Então, uma curiosidade que eu queria trazer é que eu penso muito igual a você, uma reflexão que eu faço, inclusive, aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco eu tenho lutado bastante para a gente criar uma proposta de interpretação FID, tradução FID em língua de sinais, como você colocou essa questão do liquidificador, né? Tentar colocar propostas, mas as propostas são sempre invalidadas, não tem jeito. Então, na estrutura que é colocada para a língua de sinais, dizem que não cabe. Sempre os intérpretes dizem que já é possível fazer sem na esfera artística e que não tem como colocar o feeder dentro desse processo. Então, tenho travado muito essa luta para fazer essa proposta como você levanta, mas aqui em Pernambuco é muito difícil. Eu lembro, por exemplo, em outubro, eu estive em um determinado momento como tradutor em feed e foi incrível, foi bem gostoso o trabalho de fazer adaptação do ritmo, da música, de uma forma bem contextual, como você trouxe, para mostrar a nossa arte. Mas sempre se coloca que aqui em Pernambuco isso não é possível. Eu estou muito cansado por conta disso e eu acho que essa reflexão que você traz é importante, porque trazer isso para os projetos, nesse trabalho aqui em Pernambuco, é o que a gente precisa. Mas, na tua opinião, como é que a gente pode fazer isso e como a gente pode trazer essa tua experiência para cá também? Por favor. Na realidade, esse trabalho é uma área que o surdo sempre vai ter barreiras. Porque os ouvintes, eles têm privilégios ouvintes, porque estão em contato com as pessoas que pagam, com as produtoras. E incluir o surdo é um outro processo.
é preciso que esses intérpretes tenham consciência. Entender que o surdo precisa estar presente uma ou duas nesse trabalho para esse futuro melhorar. É preciso que a gente lute, não pare essa luta. Uma outra coisa, uma segunda coisa, é que todos os surdos podem trabalhar com a produção de música? Não. Não é todos os surdos, não são todos os surdos que podem. Tem um surdo que tem, que é artista, tem uma afinidade, tem um perfil, e outros surdos que não têm esse perfil. Ok, vamos respeitar. A gente não pode obrigar que todos os surdos tome seu lugar de fala e vá participar disso, não, porque vai depender muito da afinidade que ele tem. Você gosta, você tem afinidade, você tem um perfil, ok, senão você vai ser só um telespectador. Mas esse trabalho tem que ser realmente junto com o surdo. Só uma outra questão que eu queria complementar. Quando a gente fala de poesia, de música, é algo que me instiga bastante. Eu penso que trazer isso, mostrar essas adaptações, é a mesma coisa que estabelecer relações com a arte mesmo. Mas por isso que, para mim, isso é tão caro, essa luta. Porque trabalhar poesia, trabalhar arte, diferentes tipos de formas de mostrar a minha profissão, como visual vernacular, uso de classificadores, isso tudo na minha trajetória é sempre luta, e eu espero que isso melhore. Eu gosto de produção de música, mas eu não tenho muita afinidade com poesia, por exemplo. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas música sim. Então, se você quer mostrar seu trabalho, você precisa que as pessoas conheçam dele. Eu acho que é continuar lutando. Eu acho que uma outra coisa que eu quero lembrar que tem em São Paulo, acho que deve lembrar também na Bahia, também teve interpretação feed, alguns festivais também. Então, acho que é o que tem começado, né? A gente está ampliando esse movimento. Espero que continue havendo ainda mais intérpretes speakers e gratidão pela sua fala. Primeiramente, parabéns pela palestra maravilhosa, assisti toda a sua fala. Uma questão que surge para mim, quando você fala da família, essa família é ouvinte que acha chato, quando estabelecer a comunicação com os surdos, e uma família tipicamente de surdo, né? Para mim é um desafio falar sobre isso, porque eu sou de uma família ouvinte e eu sou a única surda. Mas a minha filha é autista, meu filho é autista. Quais os desafios que ele vai encontrar na sociedade, nas trocas que ele vai estabelecer com outras crianças também, autistas ou não? O que você acha sobre isso? Eu mostrei um vídeo, né, do Mundo Invertido, porque eu quero trabalhar a empatia mesmo. A gente não pode obrigar os familiares a aprender, a gente não tem que obrigar. Eles precisam se conscientizar e entender que é um surdo, que ele não tem como se comunicar de outra forma, e aí ele procurar meios. Se você tem um filho que é surdo, você ensina Libras, né? Quem tem espectro autista é uma outra caminho, você tem que entender, identificar as dificuldades e os meios para trabalhar isso. Porque eu não sou pai, então eu não tenho experiência, não posso falar sobre como essa relação de pai com filho. Mas você, como mãe, eu trabalhei de tudo com crianças. Então, crianças com espectro autista, com outras deficiências, e aí entender como é que você trabalha essas limitações, essas barreiras com várias condições, né? A gente não pode, por exemplo, ser incisivo nessa relação. A gente tem que saber conversar, explicar, acompanhar, mostrar os sinais, mostrar cada coisinha para ele ter interesse, porque a gente entende essa dificuldade de cada um deles. A gente tem que acompanhar o ritmo da criança. Não é só eu quero que você me acompanhe. Não, a criança tem um jeito dela de se descobrir o mundo, e a gente tem que acompanhar o ritmo dela. Eu agradeço. Muito obrigada, Gabriel. Mais uma vez, é maravilhoso. E esse debate com certeza vai continuar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.